Olá, sou a professora Alexandra Souza do Colégio Dinâmico e hoje nós vamos estudar peixes e anfíbios. Vamos estudar eles juntos porque eles têm uma característica em comum, que é a dependência do ambiente aquático. Os peixes apresentam uma grande variedade de formas e tamanhos. Existem espécies que vivem na água doce e outras que vivem na água salgada. A pele dos peixes secreta um muco que lubrifica a superfície do corpo e ajuda no deslocamento do animal na água. Apresentam nadadeiras, que são órgãos responsáveis pela locomoção no meio aquático. A respiração da maioria dos peixes ocorre por meio de brânquias, estruturas ricas em vasos sanguíneos e especializadas na realização de trocas gasosas com a água. Os peixes apresentam nas laterais do corpo uma estrutura sensorial, a linha lateral, na qual captam as vibrações aquáticas, que lhes possibilitam a percepção do movimento e da direção das correntes de água em torno do seu corpo. A maioria das espécies é ectotérmica, ou seja, varia a temperatura do seu corpo, varia de acordo com a temperatura do ambiente. De acordo com a composição do seu corpo, os peixes são divididos em dois grupos, peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Ambos os grupos têm a fecundação interna e os machos apresentam uma modificação em uma de suas nadadeiras, a nadadeira pélvica, chamada clasper, que é utilizada na cópula. Eles podem ser ovíparos, ovovivíparos e vivíparos, e as fêmeas geralmente têm poucos filhotes. Nos peixes ósseos, apresentam um esqueleto com ossos calcificados e cartilagens, pele mucosa revestida por escamas e bexiga natatória. A bexiga natatória é um órgão que ajuda na regulação da flutuação do peixe, de acordo com a quantidade de gás que fica em seu interior. A maioria dos peixes ósseos tem sexos separados. Eles apresentam fecundação externa e são ovíparos, podendo depositar no ambiente desde algumas dezenas até milhares de ovos. Peixes cartilaginosos. Tubarões e arraias são exemplos de peixes cartilaginosos. Eles apresentam um esqueleto de cartilagens resistentes e a pele revestida por escamas muito pequenas chamadas dentículos. O fígado desses animais acumula óleo, os que auxilia na flutuação deles. Neste quadro, você consegue observar as diferenças entre os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Copiem este quadro em seu caderno. Vamos utilizá-lo em nossas aulas. Anfíbios. O nome anfíbios vem do grego amphi, que significa dupla, e bios, vida. Deve-se ao fato de a maioria das espécies passar de uma parte da vida na água e outra parte na terra firme. Algumas das principais características dos anfíbios são que eles são ectotérmicos, dependem do meio aquático, visto que precisam viver em ambientes úmidos para evitar a dessecação de sua pele, e necessitam da água para a fecundação e a postura dos seus ovos. Na maioria das espécies, a respiração dos indivíduos adultos é pulmonar e cutânea. Na pulmonar, as trocas gasosas ocorrem nos pulmões, enquanto na respiração cutânea, as trocas gasosas são feitas diretamente através da pele, que é dotada de glândulas mucosas. Nas fases larvais e nos adultos de algumas espécies, a respiração é branquial. A maioria é ovípara e apresenta fecundação externa. Em grande parte das espécies de anfíbios, os ovos são colocados na água e originam larvas aquáticas, chamadas girinos, que sofrem metamorfose e se desenvolvem em indivíduos adultos. Este quadro mostra a metamorfose ocorrida nos anfíbios. A forma adulta, em que gera seus ovos, a fase larval, a fase de girino e a fase em que ele começa a estruturar o seu corpo para a fase adulta. As glândulas de veneno. As glândulas paratóides dos sapos liberam substâncias tóxicas ao serem pressionadas. Essas glândulas servem de defesa contra predadores. Quando um sapo é abocanhado por um predador, suas paratóides, ao serem pressionadas, liberam o veneno, fazendo com que o predador solte o sapo. Até a nossa próxima aula.